Cresce o número de empregos formais e informais no estado de São Paulo. Como evitar os erros mais comuns na sua declaração de imposto de renda? Reverendo Hernandes Dias Lopes faz manhã de autógrafos do seu novo estudo de Salmos. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Quando os filhos crescem, existem muitas expectativas quanto às escolhas que serão feitas por ele e as decisões passam a ser tomadas de forma mais autônoma, não é isso mesmo? Quem é pai sabe, né? Nem diga, ainda mais quando os filhos estão grandes, né? Exatamente. Por isso é importante entender o papel dos pais na educação, tanto no ambiente da família quanto na escola. Uma escola confessional professa, via de regra, né, uma doutrina ou um princípio filosófico a ser seguido e que se dissemina em suas práticas cotidianas e no seu próprio desempenho na sociedade. Mas quem está com a gente aqui, ao vivo no Notícias do Bem, para falar sobre esse assunto é o presbítero André Azevedo. Ele faz parte da Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. Presbítero, seja bem-vindo, prazer recebê-lo para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante que às vezes a gente não trata tanto, que é a importância do estudo confessional, né, principalmente no nosso caso, estudo confessional presbiteriano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, muito obrigado. É uma satisfação, um prazer, uma alegria estar com todos vocês. Um grande abraço a vocês. Estive com o Hernandes há poucos dias atrás, aqui na quarta, em Taguatinga, e é um querido que me acompanha também em algumas reflexões em parceria no programa ANEP News, o qual eu também apresento. Quero aqui aproveitar e enviar um grande abraço toda a diretoria da ANEP, né, a presidência na pessoa professor Alisson Massotti, né, e toda a sua diretoria, a professora Flávia, faz um trabalho fantástico ali comigo, né, e a todos os associados. Somos 217 escolas confessionais com a cosmovisão reformada, né, e isso tem um papel e uma relevância na sociedade ímpar, sabe, o que representa a educação confessional, porque nós estamos nessa missão formando cidadãos com valores diferenciados na sociedade. Isso tem um peso incrível, né, para o país, para a sociedade, para as famílias, enfim. Eu quero trazer uma informação. Até meados dos anos 90, até 1996, 97, a maior quantidade de escolas confessionais no país eram as escolas presbiterianas. E aí houve um break ali, né? E nós começamos a perder esse terreno, diminuiu ali, né? A vontade de criar novas escolas. E nós fomos ultrapassados em quase o dobro. Então, juntamente com a CONAP, a ANEP, desde o ano passado, né, nessa nova gestão da ANEP com o professor Alisson, nós botamos o pé na estrada, literalmente, né? E fomos aos seminários, onde estavam formando os novos pastores e plantando esse desejo e esse interesse das escolas, de surgimento de novas escolas presbiterianas, levando ali a importância desse trabalho, né, e da relevância que tem a educação confessional, né? Principalmente com a nossa cosmovisão reformada, né? E a ANEP vem fazendo durante esses anos um trabalho magnífico, né? Também dona de uma coleção de ensino religioso e ética chamada coleção Crescer, que foi feita em parceria com o Mackenzie há muitos anos atrás e hoje está sendo totalmente reeditada, e também estamos implantando o ensino médio nessa coleção de ensino religioso e ética, né? Então, esse é um pouquinho da ANEP, e fora os outros trabalhos que nós fazemos de fortalecimento das associadas, das escolas cristãs confessionais espalhadas por todo o Brasil, e a recuperação também desse amor por essa causa, né? É isso aí. Muito bem. André, eu queria saber o seguinte, uma dúvida. A gente conhece o Colégio Mackenzie, é muito conhecido, a gente fala sempre. Tem o nome presbiteriano. Tem o nome presbiteriano, né? Eu gostaria de saber se essas 217 escolas confessionais que o senhor citou, elas levam o nome presbiteriano, né? Como que elas estão identificadas? Olha, é muito variável. Instituto Presbiteriano, e aí ou o nome da cidade ou o nome da igreja, né?
colégio presbiteriano, escola presbiteriana, e alguns não têm o nome presbiteriano, porém foi criado ou por uma igreja local, ou por um presbítero, ou diácono, ou membro de igreja presbiteriana, e já nasceu confessional, né, com a cosmovisão reformada, né, e membro de alguma igreja presbiteriana no Brasil. Então tem essa conotação. Às vezes a própria igreja cria a escola, às vezes um membro da igreja cria a escola, e são consideradas escolas confessionais presbiterianas, quando é de alguma igreja local ou quando é de algum ente presbiteriano, e ele deseja, né, externar a sua confessionalidade, né, levando ali a bandeira da IPB, né, nos nossos materiais, o Sistema Mackenzie de Ensino, que é um grande parceiro, a coleção Crer e Ser, que é um complemento, né, desse material pedagógico. Então, essa é a identidade que eles carregam. Agora, presbítero, no dia a dia, na prática, para as crianças, lá na sala de aula, qual é a diferença de uma escola confessional e de que maneira esse ensino confessional impacta na vida das crianças? Os princípios e os valores que a sociedade hoje emprega são extremamente temerários e duvidosos. São ensinamentos contrários à palavra de Deus, contrários à nossa confissão de fé. E é muito importante nós termos as escolas confessionais como parceiras nesse trabalho de manter essa criança e esse adolescente, esse jovem, no caminho em que ele deve andar, norteando ele com princípios e valores diferentes do que vemos no mundo aí fora. Então, esse filtro que a escola confessional tem e presta para as famílias, né, porque tem uma certa continuidade na educação das crianças hoje dentro das escolas, né? Então, se essa continuidade carregar, né, os mesmos princípios e valores que são ensinados pelos pais, que são amplamente difundidos nas nossas igrejas presbiterianas pelo Brasil afora, né, então isso é uma bênção, né? É uma missão divina, né? Você levar valores para uma geração que perdeu os seus principais valores e andam contra, né, a corrente do Evangelho. Uhum. E é interessante, quando a gente fala da escola confessional, nós pensamos sempre nos pais, né, que têm os filhos que querem dar essa continuidade, pensando-se na igreja e estudos. Mas também existem muitos pais não cristãos que têm os filhos ali. Como que vocês percebem esse impacto ou esse trabalhar na vida dessas pessoas também? Eu falo com gestores de escolas confessionais de norte a sul do país. É incrível o trabalho evangelístico, que também tem um colégio confessional, porque pais ateus, pais de outras denominações, pais católicos, espíritas, enfim, de várias outras confissões de religiões, enfim, que optam por colocar os seus filhos numa escola confessional. E isso é muito bom, né? Nós temos essa visão do público que não é cristão, né? Ou que não é de alguma religião, essa necessidade deles terem um ambiente mais puro, mais seleto, né? Para colocar o seu filho. E é de norte a sul do país. Muitas e muitas das nossas escolas têm esse mesmo contexto. E também existe aqueles testemunhos, né? Uma atividade da escola, um ensaio de um cântico, de um coral, de uma data especial, às vezes é feito na igreja, né? Por questão de som e essa coisa toda, templo e espaço, e levam famílias que não frequentavam a igreja e eles andam ficando. Então são muitos testemunhos, assim, isso é muito importante. E se a gente for pensar, né, presbítero, a coisa do ensino para a igreja presbiteriana sempre fez parte da história, né, da nossa denominação, não só através do Mackenzie no Brasil, que foi pioneiro, inclusive, mas através da própria proposta, a gente pode dizer, da igreja presbiteriana do Brasil, de ter uma escola ao lado de uma igreja. E o senhor contou para a gente, logo no comecinho da entrevista,
que nós perdemos um pouco a mão nisso, né? O que pode ter acontecido, na sua opinião? O interesse dos pastores e das igrejas e dos conselhos de se envolver diminuiu. Não é fácil, porém não é impossível. E se tiver o amor à causa, os próprios reformadores, né, aconselhavam do lado de cada nova igreja ou um hospital ou uma escola, se possível os dois, né? Então, no início, nós carregávamos isso com muita força, né? E implementávamos de norte a sul do país muitas escolas. E aí, em meados dos anos 90, isso foi se perdendo e foi diminuindo, né? Por exemplo, o segundo colocado nos meados dos anos 90, eles não tinham nem a metade da quantidade de escolas que nós tínhamos. Hoje, eles são o primeiro da lista, do ranking, e eles contam com mais do que o dobro, né, das nossas escolas. Nós temos 217, eles têm 489, ou seja, eles aceleraram e nós diminuímos. E, coincidentemente, conversando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, aqui em Brasília, há pouco mais de 2 semanas atrás, a quantidade de igrejas presbiterianas também diminuiu nesse mesmo período. Então, não foi só a quantidade de escolas presbiterianas, né? A abertura de novos trabalhos, de pontos de pregação, de congregações também vem diminuindo. Então, isso é um alerta, né, para nós cristãos, para nós presbiterianos, que nós temos que continuar incentivando, né, essas boas práticas com relação ao evangelho, com relação ao ensino, né, reformado, a confessionalidade, né? Isso é muito importante, a gente tem que bater forte nessa tecla, de norte a sul do país. Muito bem. E agora tem um programa também, né, que é a ANEP. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente conhecer ainda mais esse trabalho. O programa ANEP News, ele é semanal e ele fala para a comunidade escolar confessional, não somente as escolas presbiterianas. Ao meu ver, eu tenho falado de norte a sul do país. Outro dia uma diretora falou, professor, abriu uma concorrente aqui, Batista. Eu falei, olha, minha irmã, a Escola Batista não é nossa concorrente, é nossa irmã, nossa parceira, nossa aliada. O nosso concorrente é aquela escola que está obrigando o aluno a estudar questões de gênero, a questões contrárias ao evangelho. Nós estamos na teoria do Gênesis, né? No estudo do Gênesis, e o pessoal está de gênero. Então, esse pessoal que prega a mesma base que nós, né, os presbiterianos, não são nossos concorrentes, são nossos aliados, né? Então, vamos trabalhar juntos e vamos conquistar, né? E aí nós, através da ANEP, buscamos parcerias, né, para fortalecer as escolas confessionais. A grande maioria dessas escolas são pequenas e médias, né? Então, nós estamos uniformizando a profissionalização da gestão dessas escolas para que eles tenham também a oportunidade de se tornarem relevantes, né, aonde o Senhor as plantou, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho de norte a sul, uniformizando o conhecimento deles, profissionalizando a gestão, porque até no contexto cristão presbiteriano, por ser da igreja, às vezes a escola fica sem jeito até de fazer uma cobrança, né? Eu tenho medo da família sair da igreja, eu tenho medo dele não querer mais voltar na igreja, que ele visita de vez em quando, se eu cobrar. Então, tem que ter uma gestão, né, profissional, e nós estamos trabalhando empenhados para fortalecê-los. E o programa ANEP News fala com as escolas. Nós temos hoje uma audiência de cerca de 1.500 entes ligados a escolas confessionais, assíduos, toda semana. É sempre exclusivo, e o programa é de 30 minutos semanalmente. Ele tem uma reprise no dia seguinte pela manhã, e também no dia seguinte, na quinta-feira, ele vira um podcast de caráter permanente, onde pode ser compartilhado, né, pelas nossas mídias digitais e por grupos no WhatsApp. Então, ele tem se espalhado muito, e ele vem com essa pegada de falar, de incentivar, né, e de dar ali ferramentas para os gestores de escolas confessionais, né, para que eles estejam sempre
evoluindo, crescendo, né? E principalmente reforçando a confessionalidade, a importância da confessionalidade. É bem verdade também que nos últimos tempos algumas escolas confessionais vêm decaindo, né? Vêm caindo ali na sua confessionalidade, vem se tornando mais secularizada e tudo. Então nós também temos esse trabalho de estar incentivando o resgate da confessionalidade, né? Também é muito importante. Então, Tá certo. nessa toada aí que o programa segue. Bacana. E o canal, para quem quiser assistir, quem quiser conhecer o programa, qual o canal? O programa ele é transmitido pela rádio Os Semeadores, que é uma web rádio, então ela é facilmente encontrada na internet, né? E os links para o programa eles se encontram no nosso site da ANEP, nas nossas redes sociais, né? Enfim, muito fácil de localizar, e também espalhamos isso semanalmente nos grupos e incentivamos também o compartilhamento dessas informações, né? Tá e eu vou certo. disponibilizar logo o link para vocês também estarem cooperando com esse trabalho. Bacana, tá aí, www.anep-ipb.org.br, esse é o site, lá tem a disponibilização, então, do canal, né, para você assistir o ANEP News, www.anep-ipb.org.br. Presbítero, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Volte sempre, né, para que a gente possa voltar a falar mais também sobre a importância, né, da confessionalidade no ensino. Foi um prazer recebê-lo. Ok, muito obrigado a vocês, um grande abraço. Mais uma vez, um grande abraço para toda a turma, tá, da ANEP e da CONAP, o pessoal que vem batalhando aí pela educação confessional no Brasil. Bacana. Okay? Obrigada. Tá certo, muito obrigado. Então, presbítero André Azevedo participando com a gente aqui no Notícias do Bem, ele que é da ANEP, a Associação Nacional das Escolas Presbiterianas. Não sei nem se a gente sabia, né? Tem muita gente que nem sabe que existia essa associação nacional, então sempre vale a pena, né, a gente falar sobre ensino confessional, ainda mais para os pais, né, que estão buscando aí escolas, estão buscando formação para os filhos. A gente não pode deixar de lembrar nunca da importância do ensino confessional. É isso mesmo.